Estamos de volta com as últimas notícias do Fluminense. Nesta quinta-feira, Tricolor treinou hoje pela manhã no CT Carlos Castilho, mais um dia de atividade. Nesta quinta chuvosa aqui, o técnico Mano Menezes preparando o time para o clássico da semana que vem. Enquanto isso, num evento de patrocinador, Felipe Melo revelou que vai se aposentar, vai encerrar a carreira de jogador de futebol, algo que a gente já imaginava que poderia acontecer, mas calma que não é bem o que você está pensando, não necessariamente no final do ano, mas sim no ano que vem. E ele diz também que quer realizar o sonho de disputar esse último Super Mundial de clubes com a camisa do Fluminense. Vou colocar aqui a fala do Felipe Melo e vou pedir para você deixar o seu like aproveitando aqui. Se você puder, por favor, isso faz com que cada vez mais pessoas cheguem aqui até o canal do Lessa, reconhecendo o conteúdo como algo relevante para todos vocês, para a torcida tricolor. Então, se você puder ativar também as notificações aí para você não perder nada do que acontece no Flu, por favor, faça isso. Vamos colocar aqui o que o Felipe Melo disse no evento de um patrocinador sobre o futuro da carreira dele. Não, assim, eu já tô... obviamente que eu não comecei ainda a minha transição, né? Ainda quero, apesar de ter contrato até dezembro, sonho muito poder renovar com o Fluminense o contrato, em jogar um Mundial, né? Mas a decisão já está tomada, né? De parar no final do ano que vem, parar de jogar futebol no final do ano que vem. E logo depois, vamos ver o que eu vou fazer de imediato, mas sim, eu vou me tornar um treinador de futebol. Tá, então o Felipe Melo dizendo que vai jogar futebol até o ano que vem. E ele tem, apesar de não ter contrato de só ter contrato até o final do ano, ele tem esse sonho de disputar o Mundial de Clubes pelo Fluminense. E é uma coisa que, sinceramente, não me surpreende em nada. O que eu imaginava que poderia acontecer é, à medida que o tempo for passando, devido às dores que ele sente, ele ainda lida com muitas dores, não foi diferente desde que ele chegou ao Fluminense. Ele tem que fazer um tratamento intensivo o tempo inteiro para controlar a carga, para poder administrar e estar em campo em condições de disputar uma partida de futebol. Não é fácil para o Felipe Melo e isso sempre foi uma das coisas que eu mais admirei e mais ressaltei na conduta profissional desse jogador, que é um exemplo, em relação a isso, é um exemplo absoluto para todo e qualquer jogador desse que saia de Xerém. Como deve ser a postura profissional de um atleta, como ele tem que se dedicar, como ele tem que abrir mão de muita coisa, porque não é fácil. Para ele, um cara milionário, seria tranquilo também chegar agora e falar, vou encerrar minha carreira, vou parar por aqui. Porque o preço que se paga a essa altura do campeonato para ter condições de jogo não é algo fácil. Por outro lado, o tempo passa para todo mundo. Infelizmente, não tem para onde correr, não tem esse nem aquele. O tempo chega para todo mundo. E tudo na vida tem um ciclo, né? Tem um início e um fim. Eu não estou aqui para determinar o fim da carreira de ninguém. Quem tem que determinar isso é o Felipe Melo. E pelo jeito ele já determinou. Vai ser no final do ano que vem. E a gente sabe, e também é outra coisa que eu já cansei de falar aqui, o Felipe Melo me surpreendeu enquanto um líder de grupo. Ele sempre foi um cara que respeitou muito a camisa do Fluminense, sempre foi um cara que demonstrou muito isso e certamente foi uma liderança muito importante para a conquista da Libertadores no ano passado. O nome dele está na história do Fluminense e isso ninguém pode tirar. Então é totalmente louvável, acho admirável. Claro que não está ganhando pouco para isso, ganha um grandíssimo salário, mas por mérito da carreira também que ele construiu. Então ele tem, imagino eu também, uma motivação financeira, mas ainda assim, para uma situação de vida como ele tem, seria mais fácil parar. E ele escolhe continuar. É um direito do Felipe Melo. Quem tem que tomar a decisão de não continuar é o Fluminense. A não ser que ele encerre e vá fazer alguma outra coisa dentro do clube. Por que eu estou falando isso? Porque acho que está cada vez mais evidente que o tempo chegou para o Felipe Melo. É um grande jogador. Tecnicamente, é fácil perceber que ele é acima da média dos outros da posição dele. Mas neste momento, a gente viu, não é só pelo gol contra o Botafogo, não. Mas a gente vê um jogador com dificuldades para jogar um jogo no ritmo que se joga aqui no Brasil, com esse nível de intensidade. É uma questão que, foi o que eu disse, não chega para todo mundo. E quem tem que tomar a decisão
de romper ou de não renovar é o Fluminense, pensando em planejamento, pensando em grupo, a não ser que a diretoria do Fluminense escolha ter, aí novamente entra a questão da gratidão, um jogador no elenco para ser um líder fora de campo. Um jogador que não vai atuar, que não vai jogar, ou que vai jogar um jogo de campeonato carioca. Mas a gente sabe que quando você tem um atleta desse porte no elenco, em algum momento, quando você tiver necessidade, você vai usar. E aí o Felipe Melo vai ter condições de entregar o que o time precisa. É nisso que a diretoria do Fluminense deve pautar as suas decisões e decisões profissionais. A gratidão com o Felipe Melo, ela está no cumprimento do contrato, em dar a ele uma Libertadores que ele ajuda o clube a conquistar, mas o Fluminense deu a ele mais uma Libertadores com 40 anos, algo que é raríssimo, algo que poucos jogadores conseguem. O Fluminense deu a ele esta oportunidade. Não tem como ser mais grato do que isso. Então a gratidão do Fluminense, ela tá aí, em pagar os salários em dia, que é uma obrigação, mas enfim, é uma relação profissional. Isso é uma coisa que precisa mudar daqui em diante. Para o Fluminense caminhar, olhar para outras possibilidades, outras opções, né? Pensar num elenco que é importante sim você ter jogadores experientes, mas também é necessário que eles tenham condições de fato de ajudar e de render para o time. Ninguém discute qualidade do Felipe Melo, comprometimento, dedicação, respeito à camisa do Fluminense. Mas infelizmente, assim como chega para qualquer jogador, uma carreira, um jogo de alto nível, um campeonato de alto nível, para ele tá puxado, para ele não tá dando mais. E a diretoria do Fluminense tem que pensar no que é bem para o Fluminense. E essa renovação de contrato, mas é até a final da disputa do Mundial. Isso não me parece, neste momento, algo razoável pelo que a gente viu ao longo desta temporada. Tá? É isso que eu penso em relação a Felipe Melo, mas a gente sabe que a conduta da diretoria do Fluminense em relação a essa questão de ter a gratidão, de reconhecer que o cara foi importante, é só até o Mundial, vamos renovar até o final do Mundial, eu acho isso totalmente possível, tá bom? Mas acho que também que esse ano de 2023 ele ensinou muita coisa. E eu acho que o que ele ensina é que o profissionalismo não é ser escroto, incorreto com as pessoas, não é dar a palavra e não se trata de dar a palavra e não cumprir. É você cumprir o que está ali firmado e pensar no que é o melhor para o clube neste momento, né? É a minha visão sobre esse assunto, renovação de contrato do Felipe Melo e de outros jogadores que também tem contrato se encerrando no final do ano, como é o Marcelo. Tem que ser feita uma avaliação profissional. Tem que ser feita uma avaliação com base naquilo que rendeu e naquilo que pode render. Aproveitando que a gente está falando sobre renovações, Gianlucumi é um jogador que também veio por empréstimo do Boca Juniors lá de cara da Colômbia, não está sendo aproveitado no Sub-20, não está sendo aproveitado no Sub-23, está treinando no profissional e não joga mais. É um jogador que não deve ficar mais, não deve ter seu contrato renovado pelo Fluminense, nem a opção de compra exercida. Até o Quintela lá do Resenha Tricolor, que é um grande parceiro, falou sobre isso recentemente. E a tendência hoje é essa, de que o Lucumi não tenha a opção de compra exercida. É uma opção da comissão técnica a não utilização do Lucumi. E o fato dele não jogar nem no Sub-23 nem no Sub-20, não acho que o Fluminense realmente não deve continuar com ele, não deve exercer essa opção de compra ou tentar um empréstimo, nada disso. É um dos jogadores que partirá nessa barca do fim do ano e é uma barca que tem que contar com muita gente aí. Muita gente. O Fluminense vai sim precisar passar por uma reformulação, imagino eu, a mais drástica desde pelo menos ali 2020. Aqui no comentário fixado tem um link para Mais Ágil, se você puder dar uma conferida lá. Claro, se você tem a intenção de antecipar o seu fundo de garantia, seu objetivo é esse, você está com essa necessidade, então entre em contato com a Mais Ágil, porque eles têm lá toda uma equipe montada, pronta para te atender, para te auxiliar nesse processo, e aí dando entrada, ciente, né, de todas as taxas, todo o passo a passo que eles vão te explicar, você recebe esse dinheiro na tua conta rapidinho, livre de burocracia, para você usar como quiser e poder resolver aí qualquer problema que você tenha de imediato. Então entre em contato com a Mais Ágil, vai ter uma galera pronta para te atender, o link está aqui no comentário fixado.
O Zinho falou uma coisa sobre o Fluminense na ESPN, focando principalmente no John Arias. Vou trazer aqui o comentário dele e a gente fala em cima do que o Zinho falou. Elo, Cano, Keno, A, B, C, D. Se o Arias não jogar, o Fluminense não anda. Eu tô na impressão também do Plihal. Assim, ganhou o jogo, o Fábio fechou o gol, é isso aí. Agora não é jogar bem, é ganhar, é somar 3 pontos, porque tá no sufoco, tá no desespero. O grande título do Fluminense no ano é permanecer na primeira divisão, mas o futebol que tá jogando não é um futebol que dá uma confiança total, não. Aquela, sabe, que você fala assim, não, esse time não cai não, do jeito que joga, os jogadores que tem. Aí eu fico assim, tem muitos jogadores, mas não joga o que pode. Quem joga o que pode é o Arias, que continua brilhando, continua sendo o ponto de referência, o equilíbrio do time. Ganso, Marcelo... Tá aí, essa fala dele sobre o Arias. Até o Arias se oscilou, até o Arias jogou mal, porque o time todo fez jogos ruins em algum momento, principalmente na pior fase da equipe. Mas eu repito o que eu falei aqui, que eu acho que vai de encontro com o que o Zinho tá falando aí. Eu repito o que eu disse aqui num vídeo na semana passada, se não me engano, ou foi no início da semana, que o Fluminense, a permanência do Fluminense na Série A do Campeonato Brasileiro, ela passa muito pelo John Arias, né? E pelo Thiago Silva, os 2 jogadores que eu citei. E muita gente falou, mas você não citou o Ganso. Claro que o Ganso é um jogador diferente, um jogador que também muda a realidade do time. E é claro também que, eu citei 2 principais jogadores que eu acredito que são muito, muito, muito importantes, um pouco acima dos mais importantes. O Ganso é um deles. Mas o Ganso, se não tiver um cara pra... Olha o gol do Arias contra o Cruzeiro. Adianta ter ali um cabeça de bagre que não consegue raciocinar. Se tiver o Ganso ali pra... Se o Ganso estiver ali e não tiver pra quem tocar a bola, um cara inteligente pra entender os movimentos, esse cara é o John Arias. Será que o Serna faria a mesma coisa? Não sei, talvez sim, talvez não. Mas só pra citar um exemplo. O Ganso pode estar bem, mas ele precisa de ter alguém pra jogar. E esse apoio dele no ataque, principalmente, é o Arias. É um jogador mais inteligente, é um jogador que consegue fazer a leitura daquilo que o Ganso está pensando muitas vezes, né? E o Cano fazia muito isso no passado, enfim. Então acho que realmente passa muito por ele. Não é só por ele, mas passa muito, além do Fábio, que é um grande goleiro. Mas eu queria trazer essa fala do Zinho, porque meio que também foi meio que eu disse naquele vídeo anterior, e eu continuo afirmando isso. São 2 jogadores que, se estiverem bem, estiverem jogando, somando-se ali a Ganso, somando-se a Fábio, né, também que é um jogador decisivo, eu acho que a permanência do Fluminense na Série A do Campeonato Brasileiro passa sim, principalmente por esses atletas. Fechado, galera? Deixa aí o seu like, se inscreva aqui no canal, conto com vocês, tamo junto. A gente volta com mais informações assim que a gente tiver. Um abraço, tamo junto.